de um sindicato, o que ele se propõe a fazer, até onde ele vai. São coisas importantes. São coisas importantes? Não, que é preciso pontuar com você, servidor. O sindicato, ele é em si um espaço de defesa do trabalhador. Aqui nós buscamos melhores condições de trabalho, salário justo, né? Plano de carreira, respeito aos direitos já conquistados. Porém, a gente não substitui o papel do gestor. Nós somos mediadores, negociadores. Vocês trazem as pautas, as demandas, qual é a necessidade de vocês, e o Paulo, na figura do sindicato, vai estar nos representando, pedindo, né, protocolando ofício, entrando em contato, e esse é o fazer do sindicato. É claro que nós sabemos que há momentos legais que o sindicato não consegue avançar, barreiras legais, e a gente procura andar sempre dentro da legalidade. Você quer contar alguma coisa? O sindicato, na realidade, é a voz do servidor, né? Então, como representante sindical, a gente está aqui para construir pontes, ou seja, fazer estreitamento entre a gestão e os servidores. Algumas barreiras que a gente encontra, a gente contacta a administração e a gente vai conversar para chegar num consenso. Como já houve aí no passado recente, a questão da licença-prêmio, que a gente tinha perdido através de uma DIN, né? Que um munícipe entrou na justiça e o juiz entendeu que era inconstitucional mesmo. Nos reunimos esse ano, quando assumimos a direção aqui, através de conversação, fizemos um acordo, né? Fizemos através da Assembleia e restituiu a licença-prêmio. Então, para isso que o sindicato está aqui, para fazer as mediações dessas barreiras que são impostas. A vida é cheia de colocar barreiras mesmo. E a gente está aqui para transpor as barreiras, para chegar a um consenso entre a administração e entre os trabalhadores. Não é uma tarefa fácil, tem se mostrado cada vez mais complicado esse caminho, porque nós constantemente esbarramos em coisas legais. Então, até um certo ponto, o sindicato consegue ir, e ele consegue atuar, e ele consegue as garantias de direito, mas até certo ponto, a gente fica sempre esperando as respostas, aguardando o posicionamento, porque sindicato não é imposição, é negociação. Você gostaria de falar algo, Paulo, sobre? Então, Alessandro, complementando as palavras do Edson e as suas palavras, uma coisa bem clara, servidor. O papel do sindicato, ele é um mediador. Ou seja, a gente faz o levantamento da demanda, da necessidade do servidor público, e o papel, como a gente fala na questão de leis, que a lei seja cumprida. Ou seja, se a gente vê se o município, qualquer administração, esteja de uma certa forma tirando qualquer tipo de direito do servidor, é papel do sindicato atuar. Mas para isso, sempre prezando, por quê? Por um bom diálogo. Não adianta, por exemplo, quem está à frente ao sindicato não saber negociar com a administração. A gente não tem a administração como inimigo, certo? A gente não é inimigo da administração. Como eu falei, nós somos mediadores. Então, quando é detectado qualquer tipo de problema, nós, como representantes da categoria, o papel nosso é reunir com a administração para chegar, certo, num acordo, muitas das vezes chegar numa solução para resolver esse problema. Quando não chega num ponto, eu prezo muito, Alessandro, por um bom diálogo, certo? Eu costumo orientar os presidentes dos outros sindicatos a prezar por um bom diálogo, porque quando você vai para um embate ali direto com o prefeito, e na qual há uma quebra de respeito entre as entidades, quem sai perdendo é o servidor público. Ou seja, fecha-se as portas do sindicato, acaba que, de uma certa forma, a própria administração acaba prejudicando o andamento natural do sindicato. E a gente não está aqui, como eu falei, a gente não vai diretamente para o embate. O embate, sim, a gente pode ter jurídico. Ou seja, você preza por um diálogo. A segunda etapa é a parte administrativa, através de ofício. Às vezes a gente protocola um ofício, às vezes fazendo questionamento, ou às vezes perguntando para a administração, certo? Eu espero que a administração não encare como uma afronta, mas sim é algo que a gente tem por obrigação, né, de saber o que está acontecendo, né? Então a gente sempre preza por uma conversa. E dependendo da devolutiva, né, através de ofício, conforme se existe uma devolutiva, e a gente, através do nosso jurídico, do sindicato, e a gente vê que aquilo está infringindo o que é direito do servidor, aí sim eu costumo falar que o mal necessário é através da justiça, certo? Muitas das vezes não há um consenso, acaba você procurando a justiça, para que quem vai julgar vai ser o juiz, e o embate é jurídico, gente. O embate não é pessoal. Então eu costumo, sim, conversar com todos os prefeitos e deixar bem claro isso, que o sindicato não é inimigo. Também nós não somos pelego, né, que nem como se diz, na gíria sindicalista,
Às vezes fala assim, o sindicato é permissivo. Nós não somos permissivos. A gente acaba o quê? A gente pede orientação para o jurídico, a gente vê o que é lei. Então, aquilo que está na lei, não tem como você exigir algo que é a própria lei. Por exemplo, o município tem respaldo da lei e não tem como a gente brigar na justiça. A gente entra na justiça quando a gente vê que tem realmente direito. Então, esse é papel nosso.